Olá, tudo bem com você? Eu sou Cristiane Lage, fisioterapeuta especializada em tratamento de coluna. E hoje o assunto será hérnia de disco. Um assunto muito perguntado, muito questionado, que gera dores, limitações em várias e várias pessoas. Então a gente aqui do canal e do projeto Sua Coluna Saudável não poderíamos deixar de comentar esse assunto. Então o que eu fiz? Eu fiz até um esqueminha aqui para você enxergar o disco por dentro da coluna. É uma visão de cima, como se a gente estivesse olhando ele assim. E aqui está a nossa coluna vertebral. Essa aqui é até uma maquete pequenininha que dá para ver toda a coluna como um todo, do pescoço, né, da coluna cervical, até aqui embaixo na coluna lombar e no sacro. E aí vocês vão entender o seguinte, essa estrutura que está representada aqui, que é o disco intervertebral, ele está entre uma vértebra e outra, entre um ossinho e outro da coluna, existe esse disco intervertebral, que é uma forma de amortecimento que a gente tem da coluna. E com o passar do tempo, até adultos jovens, a gente começa a ter algumas fissuras nas estruturas que seguram esse núcleo pulposo. E aí eu não vou precisar entrar em muitos detalhes técnicos para você não ficar com a cabeça cheia de coisas que você não tem o hábito de ouvir ou de estudar. Mas o que é importante você entender? Como que se desenvolve uma hérnia de disco? E onde que a dor se instala normalmente aqui? Então aqui ó, é um disco normal, onde ele tem as estruturas que seguram esse núcleo pulposo, tá? E é aqui que acontecem os amortecimentos, a gente movimenta a coluna para frente, para trás, para os lados, e aqui tudo acontece normalmente. Mas com o passar do tempo, assim como a gente fica com cabelos brancos, a gente entra em processos de desgastes naturais com a idade, essas estruturas internas do disco também começam a sofrer fissuras, pequenas quebras. E o núcleo aqui que ficava bem aqui enxutinho, ele começa a migrar para as regiões onde está tendo essas fissuras. Tem gente que começa a ter essas fissuras com 20, 25 anos de idade, tem gente que começa a ter mais velho. E aí essas pequenas fissuras provocam esses pequenos deslocamentos do núcleo pulposo. E normalmente é nessa etapa que começam as dores nas costas. É aquela dor tipo de fisgada, que você tem os movimentos presos ou não consegue abaixar normalmente, não consegue ficar ereto. É devido a pequenos deslocamentos, porque isso aqui mexe com a estrutura interna do disco. E aí, os ligamentos que ficam aqui atrás começam a sentir também. Então é como se fossem pequenos avisos de que algo, né, dentro da estrutura interna do disco está mudando. E qual que é a evolução? Esse material ele vai se deslocando para a parte onde passam os nervos, para a parte de trás da coluna. Ele pode se deslocar para a direita, para a esquerda, para o centro. Isso aí é de cada pessoa, de cada situação. E aí ele vem migrando para trás e começa a pinçar as estruturas que estão atrás. Os ligamentos longitudinais que correm aqui atrás na coluna, o ligamento amarelo, e tudo tem muita terminação nervosa, então transmite dor com facilidade. E aí a pessoa começa a sentir as crises de coluna, a acordar com a coluna rígida, a sentir dor quando fica muito tempo sentado ou muito tempo em pé, porque o sistema de amortecimento aqui está em desequilíbrio. E aí as dores ficam aqui começando a incomodar. E o processo final é quando há um deslocamento desse material vermelho do núcleo pulposo para fora aqui, é como se estivesse partindo aqui. E ele fica aqui tocando mais a parte do canal vertebral. Mas o que os estudos mostram? Que quando é uma hérnia extrusa é até melhor, porque o corpo ele absorve aquilo ali, ele vai dar um jeito de resolver isso, porque a nossa natureza é muito sábia. Enquanto esse material fica cutucando a parte posterior da coluna, é aonde incomoda mais. Mas o que você precisa aprender com tudo isso? Isso vai acontecer
um processo natural de desgaste. Algumas pessoas sofrem mais, outras menos. Começa a dar muito problema, sim, mas não é para desesperar. Os estudos também mostram que 85% das pessoas tratam isso aqui de forma conservadora, com movimento, com exercício. Se a gente faz o exercício adequado, a gente consegue mudar esse desequilíbrio aqui, a gente consegue melhorar as estruturas internas. Então, é questão de saber o que fazer, não desesperar, não ficar se automedicando, procurar os profissionais que cuidam dessa parte e se cuidar, sem desespero, tá? Se você tem 1, 2, 3 hérnias de disco ou protrusões discais, é saber o que fazer. Cuidado com os exercícios que tem que fazer, o controle postural. Por que é tão importante? Porque se a gente conhece qual a melhor postura para eu ficar, qual o melhor exercício para eu fazer, você consegue diminuir essa carga aqui sobre o disco. E aí você atua na causa do seu problema. Força muscular é importante? Mas não é a força muscular que vai cuidar disso aqui. São os movimentos específicos que a gente faz com a articulação da coluna, tá? Então, hérnia de disco tem solução. Fique tranquilo em relação a isso. Eu vou gravar mais vídeos explicando o que fazer precisamente e você pode colocar em prática na sua casa ou no trabalho. Combinado? Um grande beijo para você e até mais.